Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, amém. Como é bom nós sentir a presença de Deus, né? Adorando ao Senhor e dizendo: o Senhor receba a minha adoração, né? Como é bom, desta forma nós estamos cumprindo o propósito que Deus tem na nossa vida. Ele nos criou para a sua glória, para louvor dele. É por isso que quando nós adoramos a Deus de coração, a nossa alma também se alegra, todo mal vai embora, né? Porque Deus nos criou para adorá-lo e exaltá-lo. Meus irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus nesta noite, que está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, e o versículo de número 22 a seguir. Vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 22 até o versículo de número 24. Nós, claro que saudamos os irmãos aqui do templo com a paz do Senhor, mas também desejamos saudar a todos que estão em casa, assistindo através da RCR TV, também com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E a bênção de Deus que está aqui dentro do templo alcança você aí na sua casa, onde quer que você esteja neste momento nos assistindo, que a mão poderosa do Senhor vá aí aonde você estiver nesta hora. Diz-nos a palavra de Deus assim: mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém, meus irmãos? Podeis tomar os vossos assentos. É um prazer, uma alegria nesta noite nós poder estar aqui transmitindo a palavra de Deus. Já é a terceira semana que nós estamos aqui na cidade de Criciúma, né? Viemos mudado de Balneário Camboriú para cá. O pastor Roberto, na verdade, tinha participado de um culto com o pastor Roberto e com o pastor Seno. Depois eles viajaram, mas agora estão de retorno. E já demos um abraço no pastor Roberto hoje, no pastor Seno ontem. E para nós é uma alegria poder estar com os irmãos aqui na cidade de Criciúma, né? Tem sido uma bênção de Deus para a nossa vida, poder retornar aqui à região sul do estado de Santa Catarina. Meus irmãos, está aqui um texto da palavra de Deus. Eu quero ser simples e objetivo na palavra que Deus tem colocado no nosso coração. Eu sinto que o Espírito de Deus está falando conosco, como disse o pastor Valcir. Deus está falando conosco nesta noite, nos chamando a um compromisso e nos advertindo. Está aqui um texto que fala sobre a parábola do filho pródigo, e esta parábola aqui praticamente ela é conhecida dos irmãos e de todos aqueles que leem a Bíblia. Certamente já ouviram falar acerca da parábola do filho pródigo. Esta parábola, é claro que retrata o amor de Deus para com aquele que se volta para ele. O amor de Deus e a compaixão de Deus para com aquele que se volta para o Senhor, uma vez caindo em si, se arrepende dos seus pecados e decide então buscar a sua misericórdia. O texto fala que um certo homem, ele tinha 2 filhos, e o mais moço deles, ele chega diante do pai e diz para o seu pai: pai, eu quero a parte da fazenda que me pertence. A queda deste filho, meus irmãos, ela começa desde o momento em que este filho, a Bíblia diz que ele pega parte da fazenda e alguns dias depois, ele decide deixar a casa do pai e partir para uma terra longínqua, uma terra distante
da casa do pai. Os irmãos vão ver que este filho, ele teve uma consequência desagradável à sua vida, ou na sua vida, mas a sua queda começa desde o momento em que ele decide se afastar da casa do pai. Ele decide deixar o carinho do pai, ele decide deixar a proteção do pai, ele decide deixar o cuidado do pai, o abraço do pai, o sustento do pai, o conselho do pai, naqueles momentos que quem sabe ele estava em alguma dificuldade, precisando tomar algumas decisões, mas na casa do pai, o pai sempre estava ali para dar um conselho, para dar uma direção e dizer: meu filho, vai por aqui e as coisas vão dar certo. Mas um determinado dia ele achou que aquilo não estava bom, e ele decidiu se afastar da casa do pai e viver uma vida sozinho, viver uma vida dono do seu próprio nariz, enfim, dono da sua própria vida e sem ter que dar satisfação a ninguém. E a Bíblia diz que aquele moço, ele toma então a parte da fazenda, a parte da herança que lhe pertencia, e ele parte para uma terra distante. E a Bíblia diz que distante da casa do pai, ele começa a viver uma vida dissolutamente, viver uma vida sem regras, viver uma vida sem ter que dar satisfação para ninguém. E distante da casa do pai, a Bíblia diz que lá na terra para onde ele vai, por um determinado momento ele até desfrutou de um tempo de alegria, de satisfação, quem sabe junto com os amigos, porque ele tinha dinheiro para gastar. Mas a Bíblia diz que, havendo ele gastado todo o seu dinheiro, não poupou nada, havendo gastado tudo, a Bíblia diz que houve naquela terra uma grande fome, veio uma grande crise. Nesta noite já foi falado em crise aqui no culto, e aqui nesse texto diz que na terra onde aquele moço foi, houve uma grande crise, e houve uma grande fome, e aquele moço começou a padecer necessidades. Interessante, meus irmãos, que enquanto nessa terra distante a crise estava assolando e a fome já estava apertando, se nós dar um pulinho lá no final desse texto, nós vamos ver que quando o filho retorna à casa do pai, o pai manda matar um bezerro cevado, o pai manda matar o boi gordo que estava lá pronto para uma determinada festa. Enquanto havia fome em outro lugar, na casa do pai havia bezerro cevado. Aleluia! Enquanto a crise estava assolando lá fora, na casa do pai havia abundância de pão, que nem mesmo os jornaleiros, nem mesmo os trabalhadores pereciam de fome. Meu irmão, nesta noite eu quero dizer para você, que na casa do pai, pode a crise atacar lá fora, mas aqueles que estiverem debaixo da proteção de Deus, o Senhor vai prover, o Senhor vai abençoar, e não vai faltar o alimento na tua mesa. A palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Você crê nesta palavra, meu irmão? Que a tua vida não vai ser atingida, a tua família não vai ser atingida? Pastor, mas as portas estão se fechando. O Senhor diz para nós no livro de Apocalipse: eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. O Senhor abriu a porta do céu para você, e a tua vida já é abençoada por Jesus. Bendito seja Deus. Se você estiver passando por alguma dificuldade, não esqueça que você tem os teus joelhos. Entra no teu quarto e começa a clamar a Ele e dizer: Senhor, Tu sabes que a crise está assolando lá fora, mas não deixa faltar nada na minha mesa. E eu tenho certeza que o Pai Celestial, que te ouve secretamente ali na tua oração, Ele vai te recompensar, Ele vai achar, Ele vai prover um meio para você, e a bênção de Deus vai vir sobre a tua casa. Meus irmãos, este moço então estava lá, havia gastado tudo, e diante daquela fome, longe da casa do pai, ele começa a padecer necessidades.
e ele vai a um dos cidadãos daquela terra, o qual manda para os seus campos para apacentar os porcos. E a Bíblia diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolotas ou as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada, diz a Bíblia. Ninguém lhe dava nada, além de não ter um amigo por perto. Ele não tinha um abraço do pai, não tinha um cobertor, quem sabe, para se agasalhar, não tinha comida para comer. Enfim, tantas coisas faltavam para aquele moço. Cada entardecer, quando a noite chegava, quantos perigos aquele moço, é claro que vivia. E a cada amanhecer, as coisas iam se tornando pior. Mas a Bíblia diz que este moço caiu em si. Naquela situação em que ele estava, a Bíblia diz que ele começou a fazer uma introspectiva e analisar o que ele havia feito de errado. Quando ele cai em si, ele começa a pensar: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele começou a refletir o que ele tinha feito, a posição que ele havia tomado na sua vida. E ele então faz um projeto, e ele diz: eu vou me levantar desta situação, levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou contar para ele todos os meus pecados. Eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu, e pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E eu vou pedir para o pai que ele me faça como um dos seus trabalhadores. Interessante que esse moço, meus irmãos, ele projetou levantar-se e ir ter com o seu pai. Mas ele não ficou só no pensamento, ele não ficou só no projeto, ele tratou logo de colocar o seu projeto em prática. Ele tratou logo de agir e colocar o pé na estrada. Muitas pessoas não são abençoadas por Deus, porque algumas coisas boas passam na mente, e na mente de algumas pessoas passa: eu vou me arrepender, eu vou me voltar para Deus, eu vou orar mais, eu vou me aproximar mais do Senhor, e aquele sentimento é um sentimento bom, e muitas pessoas num culto como este têm um sentimento deste, mas infelizmente quando o pé pisa para fora do templo, aquele sentimento de orar mais, aquele sentimento de buscar mais, aquele sentimento de fazer mais, aquele sentimento de se aproximar mais de Deus, parece que vai embora e não é realizado na sua prática. Mas esse moço nos traz um grande ensinamento aqui, de que ele projetou levantar-se e não ficou só no projeto, não ficou só no pensamento. A Bíblia diz que ele colocou em prática. Meus irmãos, que nesta noite nós possamos tomar atitude diante de Deus e colocar o nosso pé no caminho certo, e eu tenho certeza que Deus irá abençoar a nossa vida. Aquele moço, ele decide então levantar e ir à casa do pai, e o pastor Valcir Mandione estava cantando aqui que ia surgir um novo amanhecer, né? Um amanhecer de bênção, um amanhecer de paz, um amanhecer de tranquilidade. Aquele amanhecer para aquele moço, quem sabe a noite foi uma noite de pensar, de refletir, no frio da noite, sem um amigo por perto, ele estava pensando: eu vou me levantar, é só o dia clarear, eu vou pegar os meus trapinhos e eu vou rumar para a casa de meu pai. Eu vou contar para ele, eu vou dizer para ele, mesmo que ele não me receba como filho, para mim está bom se ele receber como um dos seus trabalhadores. Um novo amanhecer chegou na vida daquele moço, e quando clareou o dia, ele colocou o pé na estrada, meus irmãos. Interessante que nesta palavra aqui, é claro que dentre alguns textos da Bíblia, nós podemos tirar a tipologia de Cristo em um texto bíblico. E quando nós olhamos para esta parábola, nós vemos um filho, nós vemos um pai. Alguém pode se perguntar: mas aonde está Cristo nesta história?
pois a Bíblia diz que aquele menino ou aquele moço, ele toma o caminho de volta para a sua casa. E Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aquele moço decide voltar pelo caminho certo. E eu quero dizer para você nesta noite que não existe atalhos, não existe outro caminho. Se existe um caminho que nos leva à presença do Pai, este caminho é Jesus, meus irmãos. Aquele moço decide andar novamente pelo caminho. Eu vou ir para o caminho que me leva à casa do meu pai. E então ele coloca o pé na estrada. E aí vem uma trajetória. E eu fico pensando comigo, quantas palavras ele ouviu naquele caminho de volta à casa do pai. Quantas palavras negativas. Quantas palavras para colocar ele para baixo. Quem sabe passando por alguns lugares alguém dizia: aí vai o miserável, aí vai alguém que não deu nada na vida, aí vai um mendigo, aí vai um andarilho. Quem sabe algum conhecido, quando ele vai se aproximando mais perto da casa do pai, quem sabe alguém diz: eu sabia que esse aí não ia dar nada. E algumas palavras vão ferindo o coração daquele moço, mas ele não desiste de alcançar o seu objetivo, que era chegar à presença do Pai. Meu irmão, não deixe que as palavras venham fazer você parar no meio do caminho, ou desistir dos teus objetivos. Busque a presença de Deus, corra atrás, e eu tenho certeza que você vai ouvir coisa boa da parte do Pai. Não importa o que os outros digam ao teu respeito, o que importa para você é o que o Pai diz acerca da tua pessoa. Muitas pessoas certamente disseram algo contrário, mas quando aquele moço chega até perto da casa do pai, a Bíblia diz que ele estava longe ainda, e o seu pai levantou os olhos e o avistou. Certamente aquele pai observava todo dia, ao saber das notícias, porque o pai sabia que havia fome lá fora. O pai sabia que a coisa estava difícil lá fora. Muitas pessoas pensam que Deus está alheio, que Deus não está vendo. Deus conhece, Deus sabe todas as coisas, meus irmãos. Deus está vendo a tua vida. Deus está contemplando os teus passos. Deus está contemplando a tua família. Aleluia. E agora o pai está lá com os olhos na estrada, e de longe o pai avista o seu filho que vem vindo. Diferente, é claro, da forma que ele saiu da casa do pai, mas pelo caminhar, pelo jeitinho dele, o pai sabia que era o filho que estava vindo. Mesmo que as vestes não eram mais aquelas vestes, mesmo que os seus pés já estavam, quem sabe, feridos do caminho, mas o jeitinho, o cabelo já não era mais o mesmo, quem sabe estava barbudo, estava feio, desfigurado, porque saiu da casa do pai. Mas o pai nunca se engana com o filho. O pai olhou para a estrada e viu aquele andarilho que vinha vindo, e ele disse: é o meu filho que está voltando. E a Bíblia diz que o pai saiu correndo ao seu encontro, e a Bíblia diz que o pai lança-se ao pescoço, dá um abraço naquele filho e começa a beijar aquele filho. Não importou se estava cheirando mal, não importou se a roupa estava rasgada, maltrapilha, não importou se estava descalço, se estava barbudo, o pai chegou e deu um abraço naquele filho. E como eu disse para os irmãos, não importa o que tantas pessoas haviam falado para aquele moço. No versículo 22 eu lhe diz: mas o pai disse aos seus servos. Quando o filho recebe o abraço do pai, vamos voltar no versículo anterior. Quando o filho recebe o abraço do pai, o filho vai logo confessando e dizendo: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. E é aí que o pai então quebra aquele silêncio, e o versículo 2 diz: mas o pai disse aos seus servos.
Enquanto muita gente disse, eu sabia que esse não ia dar nada. Olha aí, vai um andarilho da vida. O pai disse, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E a Bíblia diz que eles começaram a alegrar-se. Meus irmãos, quando o pai abriu a sua boca, ele abriu a boca para trazer bênção para aquele moço. Até então ele só ouvia falar de coisa ruim. Até então ele só ouvia falar de miséria, de fome, da crise que estava assolando aquela cidade. Mas agora o pai fala de coisa boa. O pai fala de bezerro cevado. O pai fala de roupa nova, de sandália nos pés, de anel na mão. E fala de uma grande festa que haveria pelo retorno dele. Que coisa gloriosa Deus quer fazer na nossa vida. Que coisa gloriosa Deus quer fazer na tua vida. Meu amado irmão, que você possa nesta noite, assim como aquele filho, se voltar para Deus e dizer, eu quero um abraço do Pai. Eu quero sentir novamente a presença do Pai. Você que está aí na sua casa, quem sabe seja um filho que saiu da presença do Pai. Você está preocupado com a crise? Você está com medo que a crise está assolando aí fora? Eu quero te dizer para você que aqui na casa do Pai, a Bíblia diz que há abundância de pão. Urabacandarácia, a abundância de pão. Aqui não falta nada, porque mesmo que venha faltar alguma coisa, se nós pedir para Ele, o Pai prontamente vai dar um jeito e vai abençoar os seus filhos. E a Bíblia diz que houve uma grande festa, meus irmãos, porque aquele filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém, meus queridos? Eu quero deixar esta palavra nesta noite, que esta noite seja uma noite de restauração na vida de alguém que aqui está ouvindo esta palavra. Deus quer restaurar a tua vida e quer restituir tudo aquilo que, quem sabe, por um momento de falta de vigilância na sua vida, você deixou escapar das suas mãos. Mas nesta noite, se te voltares para Deus, se fazer como aquele moço, eu vou me levantar e tomar uma atitude, você vai receber o abraço do Pai, e o Pai vai, é claro, dar para você, na medida que você tomar a atitude de se humilhar e dizer, Pai, eu não mereço nem ser chamado de teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Ele não vai fazer simplesmente como um dos trabalhadores, Ele vai dizer para você, não, você é o meu filho, aleluia, você é o meu filho. Interessante, meus irmãos, para nós encerrar, que mesmo tendo saído da casa do pai, ele não deixou de ser filho. Ele não deixou de ser filho. Estava lá maltrapilho, estava lá cheirando mal, mas ele não deixou de ser filho de Deus. Meu amado, você é filho de Deus, não importa a situação que você esteja, nesta noite, se te voltares para Deus, Deus muda a tua vida, muda o teu semblante, muda a história da tua vida, porque você é filho de Deus. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Nós queremos orar a Deus nesta noite, e eu creio na grande vitória do Senhor sobre a tua vida. Podemos orar, pastor Roberto? Nós vamos orar, e eu convido o povo de Deus para estar em pé nesta hora. Você que está na sua casa nos assistindo, você pode, é claro que nesse momento de oração também se aproximar de Deus e dizer, Senhor, eu sou filho teu. Mesmo aqui distante, eu coloquei meu pé no caminho nesta noite e cheguei até a tua presença. E eu tenho certeza que o Pai vai te abraçar aí onde você estiver. E você vai ver a história da sua vida sendo mudada pelo poder de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar a Deus. Deixa eu perguntar se nesta noite tem algum filho aqui, que quem sabe por algum momento você saiu da casa do Pai. Quem sabe por algum momento você decidiu andar sozinho, se afastou um pouquinho. Mas nesta noite o Senhor te chama. Aleluia. Nesta noite, através desta palavra, Deus fala contigo, dizendo que o Senhor ainda tem bênção para você, para a tua família, para a tua vida. Nem tudo está perdido. Você chegou aqui nesta noite,
e Deus muda a história da tua vida. Aleluia. Tem alguém nesta noite que deseja entregar a sua vida a Jesus? Se tiver alguém, é tão simples. Basta você levantar a sua mão e dizer: eu quero Jesus na minha vida. Eu quero andar por este caminho. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. E nesta noite Ele transforma você. Nesta noite há uma grande festa no céu. Se você aí onde estiver, abrir o coração e dizer: eu quero entregar minha vida a Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. Nós vamos orar. Tem alguém nesta noite? Glória a Deus. Se tiver alguém que ainda não é evangélico e você quer tomar uma decisão por Jesus, eis a oportunidade para você neste culto. Aleluia. E se não, eu quero orar pelos irmãos que estão na campanha. Muita gente está aqui e precisa de algo de Deus na sua vida. Muita gente precisa de um milagre de Deus dentro de casa. Muita gente precisa que Jesus toque na sua saúde para sair desse culto curado por Deus. Jesus está aqui para abençoar a tua vida, meu amado. Se você quiser sair do local, não sei se os irmãos têm o costume aqui, mas se você quiser sair do seu lugar e vir aqui diante do altar, é o momento da oração. E eu tenho certeza que a mão de Deus, a mão do Senhor, está aqui estendida para nos abençoar. O abraço do Pai nesta noite está aqui sobre nós. Que você possa sentir o abraço do Pai sobre a tua vida. Aleluia. Enquanto os irmãos aqui vão cantando este hino, que bom que você possa receber o abraço do Pai. Glória, bendito é o nome de Jesus. Sinta o abraço do Pai nesta noite. Aleluia. Nos braços dele, meu irmão, nós temos a paz que só Jesus pode dar. Nos braços do Pai nós temos um conselho que só Ele tem para dar. Se você está ferido, Ele tem o remédio para as tuas feridas. Glória, bendito é o nome do Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Eu sinto tanta saudade. Glória, bendito é o nome de Jesus. Levante a tua mão para cá. Os irmãos que estão lá no banco, levante a mão para cá. E nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos ao Senhor nesse momento, enquanto o nosso conjunto está tocando aqui de fundo, Senhor. Eu creio que a tua mão está estendida agora sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, aquelas pessoas que estão nos assistindo através da televisão, lá dentro de um apartamento, Senhor, lá dentro da casa. Oh, em nome de Jesus, lá no presídio, lá no hospital, aonde alguém nos ouve agora, Senhor, em nome de Jesus, toca com a tua mão poderosa. Aqui dentro deste templo, alguém que está tomando uma atitude de se voltar para ti, Senhor, que a tua poderosa mão alcance, que este irmão, esta irmã possa sentir o abraço do Pai sobre o seu pescoço, e o beijo do Pai, e o carinho do Pai, e as bênçãos que só o Pai tem para dar para nós. Em nome de Jesus, nós oramos e os abençoamos. No nome do Senhor, é a nossa oração.